Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus. Mais um domingo à noite, onde nós poder entrar na sua casa através da programação da igreja. Eu, pensando esses dias, eu quero mandar um abraço para a pastora Lourdes e o pastor Pedro. Nós não estamos se vendo, porque eles já são de idade, mas nós sabemos que a pastora e o pastor Pedro têm orado pela igreja, tem clamado por nós, e eles são o nosso pai, os nossos pais espiritual. Pastora Lourdes, pastor Pedro, que Deus abençoe vocês com muita saúde, muita paz. Você que está aí na sua casa, desde já eu peço a você, preste atenção na mensagem de hoje à noite, porque é um culto familiar. Dia de domingo é o domingo da família, onde nós nos reunimos, onde nós encontramos com os nossos queridos parentes, Muitos não estão podendo viajar, Mas com a facilidade da internet, hoje nós podemos nos comunicar. Mas o mais importante, amado, é a nossa presença, é nós estarmos cara a cara, face a face, podendo conversar. E a palavra de Deus fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós temos que nos unir, mesmo mediante a essa distância que nós estamos. Mas você está aí na sua casa, eu peço a você encarecidamente, compartilhe essa programação, ajude o canal da igreja a crescer, porque quando nós fazemos isso daí, outra coisa, amado, a igreja vai crescer. E outra coisa, é de graça, é você se inscrever, você compartilhar. Quando você compartilha alguma coisa, é porque você está gostando. A gente vê tantas pessoas compartilhando tantas coisas ruins, tantas coisas que não vai edificar a pessoa, mas quando você compartilha a mensagem da palavra de Deus, com certeza aquela pessoa que você compartilhou, ela vai ser abençoada, como você também está sendo abençoado. Então eu quero agradecer ao Paulo, que está hoje junto com a gente aqui, para louvarmos e engrandecer ao nosso Deus. Desde já, meu querido, já vá preparando, chamando as pessoas que estão ao seu lado, já vai mandando pelo WhatsApp, daqui a pouco vai começar o culto, para junto nós louvarmos e engrandecer ao nosso Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, Deus tem uma direção, e nós precisamos da direção de Deus, porque Deus, Ele conhece todas as coisas, e sabe que a nossa estrutura é pó. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Talvez você está aí na sua casa, triste, amargurado, sendo oprimido, mas nessa noite Deus há de trazer a libertação e a paz que você precisa, porque dentro da nossa casa, querido, tem que ter paz, porque a paz excede todo o nosso entendimento. Então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por poder entrar dentro desse lar. Sabemos, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Que o Senhor venha abençoar essa família que está passando por um momento difícil, que está passando por alguma luta, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, nos ajude a passar por essa prova. Ser conosco em tudo que nós formos fazer. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, e a tua palavra diz que nada nos faltará. Senhor, se está alguém triste nessa noite, que o Senhor venha trazer alegria. Se está alguém querendo desistir da sua família, que o Senhor venha restaurar esse lar, venha restaurar essa família. E em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, nós repreendemos toda obra de macumbaria, de feitiçaria, palavras malditas, palavras de maldição que foram lançadas sobre esse casamento, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos abençoe e nos guarda, pois assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui nessa noite, nesse domingo, podendo louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu já sou grato a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, engrandecendo a Ele, louvando a Deus por essa casa, pela vida dos pastores dessa igreja.
por essa igreja, por cada um de vocês que estão aí na sua casa. Porque por mais que isso seja uma live, nomenclatura de uma live, isso aqui é um culto. E Deus, Ele alcança você onde você estiver nessa noite, seja no seu trabalho, na tua casa. Então dê espaço para o Espírito Santo de Deus falar com você. Se quiser chorar, chore, levante as suas mãos e adore a Ele, exalte a Ele, glorifique, porque o Senhor é conosco e Ele ouve o seu clamor nessa noite. E eu quero começar profetizando nessa noite algo novo para a sua vida, algo diferente, especial para o Senhor, aleluia, que Ele tem preparado do coração dEle para a tua vida. Se você crê nessa palavra nessa noite, se você crê, exalte e glorifique ao nosso Deus, aleluia. Santo Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga pra ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fala pra ele que você quer visitar ele. Vem me visitar hoje aqui. Nós queremos, Senhor, conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, Senhor. Eu quero viver algo novo. Diga pra ele que você quer viver. Eu quero viver algo novo, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Somente aqueles que creem nessa palavra, glorifiquem. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo, som do nosso coração. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, de todo o coração. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga pra ele: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Somente aqueles que querem nessa noite vão declarar juntamente comigo, dizendo: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Diga pra ele: incendeia, incendeia. Se você tem fé nessa palavra, louve mais forte, solte seu coração e grite: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo de Deus, nós queremos viver algo novo, Senhor. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, Senhor, nós cremos que o Senhor tem preparado para a tua casa, para a tua igreja. Nós cremos nessa palavra, Senhor, e nós cremos que nós ouviremos algo novo da tua parte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Deus. Se você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua casa, continue falando com Ele, pedindo para Ele transbordar o seu coração, porque eu quero dizer que o Senhor, Ele tem grandes coisas para a sua vida, porque Ele ressuscitou por amor de nós. Ele se entregou naquela cruz por amor de toda essa humanidade, independente daquilo que você tenha feito, independente de qual seja a sua falha. O Senhor nos ama e Ele tem algo novo para nossas vidas. Creia, não se isole, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Amor te vencer. Que eu me sinto muito bem, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vem tocar minha alma, vem Espírito Santo, vem tocar minha alma. Oh, porque eu sou tua casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, Senhor. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, Senhor. Ele sara minha alma. Como é bom declarar, Senhor, que o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo. Tu tens liberdade para falar conosco nessa noite. Senhor, venha falar com todos os corações, com todos aqueles que ouvem, Senhor, essa transmissão dessa live nesse domingo, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha tocar no mais profundo, Senhor, no íntimo da alma de cada um. Nós estamos aqui, Senhor, apenas servindo a tua noiva, a tua casa, Deus. Que esse louvor venha, Senhor, quebrar grilhões, correntes, ó Pai. Preparar caminho para a tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa oportunidade dessa noite. E nós declaramos, Senhor, que o teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Glória a Deus, aleluia. Que louvor maravilhoso, né? Deus realmente habita no meio dos louvores. Querido, chegou um momento muito importante, porque a palavra de Deus diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar uma bênção tal, aonde você não vai haver lugar para recolher. Querido, eu quero fazer um apelo a você. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelos dizimistas dessa igreja, mas eu quero fazer um apelo a você. Nós sabemos que nós estamos nesse tempo de pandemia, a igreja está fechada, poucos realmente têm ofertado, têm dizimado na igreja. Nós estamos correndo atrás, eu não, né? O pastor Isaías, ele vai de atrás de tudo para poder a gente manter a igreja com as portas abertas. Deus, ele quer te prosperar, ele quer te abençoar, e Deus quer mudar a sua sorte. Então, querido, eu faço esse apelo a você.
porque a igreja está precisando. A gente tem ouvido alguns rumores, né, que tem algumas igrejas que estão fechando a porta. Irmãos, nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus, à obra do Senhor aqui na terra. Porque se Deus tem te abençoado, meu querido, você tem que abençoar a obra do Senhor. Nós não podemos ser egoístas, de só querer de Deus e a gente não poder investir na obra do Senhor. Então, meu querido, seja fiel. Você que começou a vir aqui na igreja Atos, né, tem algumas pessoas que veio apenas 2, 3 dias, já houve a pandemia, e eu tenho mandado mensagem para esses irmãos e essas irmãs. Seja dizimista. Se você ainda não é dizimista dessa obra, faz um propósito com Deus de ser dizimista, de ofertar na casa de Deus, para que nós possamos manter a igreja de portas abertas. Querido, se nós ficarmos mais um mês, olha, porque nós não sabemos quando é que a igreja vai abrir, né? Devido essa pandemia aí. Então, querido, nós estamos nos esforçando para podermos manter a casa de Deus aberta, a igreja aberta, e nós dependemos da sua generosidade. Você tem que ser fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiel, olha só, hein? Isso é, se eu não dizimar, se eu não ofertar, Deus, ele permanece fiel a mim. Então, querido, nos ajude. Vá segunda-feira, faça o depósito. Se você está com dificuldade, venha quarta-feira aqui às 8 horas, eu estarei aqui. Você passa, entrega o seu dízimo, nós oramos por você, mas nós precisamos, amado, porque se realmente nós ficarmos mais um mês, vai ficar difícil para a gente manter a igreja com portas abertas. Se você não for fiel, se você não trazer a sua oferta, se você não dizimar, sinceramente nós estamos em risco até de, não quero nem falar a palavra, mas seja fiel, querido, seja fiel. Se Deus tem te abençoado, se você tem gostado aqui de estar com a gente, nos ajude a manter a igreja de portas abertas. Eu peço isso encarecidamente, porque eu não tenho salário, o pastor Isaías não tem salário, ninguém aqui tem salário. Nós nos investimos na obra do Senhor, nós nos doamos, e para você ter uma ideia, eu e o pastor Isaías estamos trabalhando mais quando a igreja está fechada do que quando ela está aberta. De segunda a sexta-feira, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Você talvez fale, estamos sim, nós estamos fazendo. Então, querido, nos ajuda, seja fiel, que Deus possa tocar no seu coração. Faça um propósito com Deus. Deus tem o poder de mudar a sua sorte, como eu já falei, porque só Deus, querido, só Deus para nos ajudar, para nós podermos continuar manter a igreja de portas abertas. Então pega na tua mão aí, ó, pela fé, pegue e vamos clamar ao nosso Deus. Pai, Tu sabe a dificuldade e os compromissos que nós temos, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós precisamos, Senhor, não é nós, mas a Tua obra, meu Deus, precisa, Senhor, dos dízimos e das ofertas, para que nós possamos manter, meu Deus, a programação, para que nós possamos manter as portas abertas, meu Deus. Nós precisamos que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha tocar esse irmão e essa irmã que não está dizimando, esse ofertante que não está ofertando, meu Deus, que o Senhor toque no coração dele, para que na segunda-feira ele vá no banco, faça o depósito. Ó Espírito Santo de Deus, só Tu pode convencer, porque Tu sabe as lutas e a adversidade que nós estamos passando, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu creio, Senhor, que logo, logo, Senhor, nós vamos estar voltando, e nós queremos voltar com toda a força, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã, que estará fazendo o depósito segunda-feira, que o Senhor venha abençoar, que as portas venham se abrir. Abençoa esse empresário, meu Deus, que eu sei que tem irmãos que são empresários aqui na igreja, e mesmo com o comércio fechado, tem sido fiel nas ofertas e nos dízimos, Senhor. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abrir realmente as janelas dos céus e derramar bênção sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs, que estão com o coração voltado para a Tua obra. Senhor, nós pedimos e nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos adorar o nosso Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu tenho a marca da promessa.
promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, Senhor. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Como sempre, mais uma oportunidade, um domingo, o domingo da vitória, do milagre, do poder de Deus na sua vida, da restauração da sua casa, dos seus negócios. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós essa noite, uma palavra de restauração, de fortalecimento. E eu quero externalizar a minha gratidão pela oportunidade de estar com você aí na sua casa, os irmãos que têm nos apoiado, orado com a gente. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Marcos, um texto muito conhecido. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Eu quero ler todo o texto para você, e daí já fica um pouco mais fácil da gente entender o que Deus tem para nós essa noite. A partir do versículo 35, Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram para consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós acabamos de ler a Tua santa palavra, e queremos a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco no profundo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, e aquele que crê, diga: eu creio. Amém. Eu sei que esse texto é um texto muito popular, muito conhecido, mas eu creio que Deus tem algumas lições importantes para trazer para nós através desse texto. Nada na Bíblia foi colocado por acaso, tudo foi permissão e escolha do Espírito Santo,
e inspiração do Espírito Santo para trazer renovação, libertação, fé na nossa vida. Isso, então todos os textos, eles têm coisas grandiosas, espetaculares para a nossa vida. Bem, eu quero falar um pouco com vocês sobre tempestade, né? A palavra tempestade, ela significa, ela tem uma representação. Todos nós podemos passar por tempestades. Existe mais de um tipo de tempestades que nós podemos passar na nossa vida. Mas a tempestade, ela significa uma perturbação, uma atmosfera violenta, geralmente associado a chuva forte, granizo, ventos, trovões, raios ou nevascas, tempestades de neve. É muito importante notar que quando as tempestades da vida vêm, podem trazer graves consequências. E o interessante é que ela não escolhe quem vai atingir, né? Quando ela vem, ela atinge qualquer nível de classe social, financeira ou moral. Então, quando a tempestade vem, ela não escolhe o dia, a hora, o momento, ela simplesmente vem. Mas eu quero aprender aqui com esse texto, com o Senhor Jesus, a discernir o que está acontecendo. Muitas das vezes nós temos dificuldade de discernimento, de saber por que está acontecendo essa tempestade no meu casamento, essa tempestade com os meus filhos, essa tempestade das minhas emoções. A minha mente está perturbada. Por que essa tempestade de sentimentos, tempestade financeira no meu trabalho, na minha empresa, tempestade na nação, no mundo? Por que isso está acontecendo? E aí nós vemos aqui que na palavra do Senhor existem alguns tipos de tempestade. E aqui nós iremos aprender um tipo de tempestade. Mas antes de entrar propriamente dito no texto em si, nós vemos que existem tempestades na nossa vida que somos nós que atraímos. E esse tipo de tempestade é uma tempestade muito triste, porque ela é uma tempestade gerada pelos nossos equívocos, pelas nossas decisões erradas na vida. Nós somos o resultado das nossas decisões. Por isso que nós oramos para decidir. Por isso que nós pedimos sabedoria da palavra de Deus para decidir na nossa vida. É muito importante, antes de você embarcar numa viagem, você pedir a direção de Deus. Não importa qual viagem seja, talvez seja uma viagem em que você decida entrar num barco de um casamento, e você entra num casamento sem a direção do Espírito Santo. Você pode estar ocasionando uma tempestade na sua vida, porque você agiu fora da direção de Deus, em desobediência, em erro. Você pode também entrar num barco furado, numa empresa, num trabalho. Às vezes pessoas querem vender para você uma ideia, e você não ora a Deus. Você é dirigido pela cobiça dos olhos, pela ambição, e às vezes você pega o dinheiro que às vezes você já nem tem, empresta e entra num negócio. Por causa dos resultados que alguns tiveram, você fica inquieto com isso. Você começa a pensar que é isso que vai trazer o resultado financeiro que você precisa. Então você entra no negócio, você investe seu dinheiro naquilo. Eu não estou dizendo que você não vai entrar em algum negócio, você não vai investir dinheiro, você não vai ser um grande empreendedor, um empresário, uma pessoa bem sucedida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós muitas das vezes entramos em barcos furados, em barcos ruins, e geramos tempestades na nossa vida, nós mesmos, com as nossas decisões equivocadas. E pior do que decisões equivocadas, nós geramos tempestades na nossa vida quando nós entramos em desobediência. A desobediência gera tempestades na nossa vida, e geralmente são tempestades que não vêm nem da parte do diabo, são tempestades que vêm da parte do próprio Deus para trazer a correção da nossa desobediência. Se você é filho de Deus e filha de Deus, você tem um compromisso com o seu pai. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Quando você é filha de Deus e filho de Deus,
você tem um compromisso com o seu pai. Você tem que perguntar para ele: pai, eu posso entrar nesse casamento? Pai, eu posso sair com essas pessoas? Eu posso ir para esse lugar? Pai, me dá a direção. O que o senhor acha? As pessoas que falam que são filhos de Deus, mas vivem como se não fossem, como se Deus fosse apenas um Deus que está longe, um velho barbudo que está lá longe, e que só precisa dele, como muitos fazem aqui na terra, que se lembram do avô, do pai, quando está em aperto financeiro, aí Deus vira pai, aí Deus vira ajudador. Mas quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tudo está bem, esquece, viaja, não conversa, não liga, esquece totalmente que o seu Deus é pai. Só quando dá uma zica, uma zebra, entra num barco furado, desespero, aí lembra. Aí quando a vida vira um verdadeiro inferno, aí lembra: puxa vida, eu tenho um Deus que é pai. E foi assim com Jonas. Deus deu uma direção para Jonas: Jonas, vai para a grande cidade de Nínive, vai lá e prega. Mas a palavra diz que Jonas, ele ouviu o coração dele. E no capítulo 1, versículo 3 de Jonas, diz lá que ele então decide ir para Tarsis, fora da direção de Deus. E por causa disso, ele gera uma situação muito difícil, uma tempestade da vida dele. O pior, queridos, não é que apenas você será prejudicado quando você entra na desobediência. Muitas das vezes a nossa desobediência prejudica toda a nossa família, prejudica as pessoas que estão perto de nós. Elas às vezes não têm nada a ver com aquilo que nós estamos fazendo de errado, e as pessoas que estão ali, elas são prejudicadas por causa da nossa desobediência. Você lê lá em Jonas que quando ele entrou naquele barco, eles foram para o alto mar. Todos que estavam naquele barco começaram a jogar os seus pertences, as suas coisas fora, com medo do barco afundar, porque a tempestade era violenta. E o problema não era eles, o problema era Jonas. Até que Jonas foi lançado ao mar. E quando Jonas foi lançado ao mar, aquela tempestade cessou, porque o problema era Jonas. Mas a palavra do Senhor diz que Deus queria disciplinar, corrigir a Jonas. Então que o Espírito Santo possa corrigir, alinhar você hoje, me alinhar com a vontade dEle. Como você ora, como você às vezes faz a sua oração, sua prece, dizendo: seja feita, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então avalie, se você que está talvez passando por uma tempestade aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, essa tempestade não foi ocasionada por você mesmo, por uma decisão totalmente equivocada e fora da vontade de Deus. Se for, faça como Jonas, ajoelha, grita do mais fundo do inferno, não desista da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho. Grita bem alto para Ele e fala: Deus, eu pequei contra Ti, Deus, eu Te desobedeci, meu Pai, tem misericórdia de mim. Então Deus vai ouvir. Pode ser o buraco mais profundo que você entrou, você mesmo entrou, você mesmo foi se afundando nessa situação. Às vezes você começou a andar com pessoas e se afundou na cocaína, se afundou num vício, ninguém sabe, mas Deus sabe. Se afundou numa pornografia, começou numa brincadeira. Deus falou para você: não veja isso, você foi lá e viu. Deus falou para você: não ande com essas pessoas, você foi lá e começou a andar com essas pessoas. Deus falou para você: não se relacione com essa pessoa, você foi lá e se relacionou com essa pessoa. Aí você foi criando um abismo. E a Bíblia diz que o pecado é assim, ele é como um abismo, ele vai chamando cada vez um outro abismo, e você vai cada vez mais entrando num buraco. E muitos entram num buraco às vezes através das tempestades da vida, da depressão, da ansiedade, e o desespero é grande. Mas eu tenho uma palavra de Deus: o Evangelho é boas notícias. Então o Evangelho vem e fala assim para aquele que está no inferno, no mais profundo inferno, na alma, desesperado, angustiado e aflito. Você errou, você falhou, você desobedeceu, mas Deus é Pai, e se você clamar a Ele no mais profundo do oceano, Deus vai ouvir a sua voz, Deus vai ouvir o seu clamor. Então ainda há esperança para você.
por mais fundo e difícil que seja a situação que você está vivendo aí agora nesse momento, creia, clame ao Senhor, e o Senhor vai responder a sua oração. Existe um outro tipo de tempestade. Eu quero fazer uma analogia com essa tempestade, porque você vai ver na Bíblia que Jesus, com os seus discípulos, eles têm duas experiências com tempestades nos evangelhos. Capítulo 14 de Mateus fala sobre um outro tipo de tempestade que os discípulos passaram. Jesus, ele, se não me engano, se não for 14, meus irmãos me corrijam aí, mas fala de uma outra tempestade onde Jesus ele vai orar e ele fala para os discípulos assim: olha, entrem no barco e vão embora, eu vou ficar por aqui orando. E a palavra diz que eles entraram, obedeceram o Senhor Jesus, eles obedeceram a Jesus, eles não estavam em desobediência, e a palavra diz que eles foram então para onde Jesus mandou, estavam na direção de Jesus, na obediência de Jesus. Agora é totalmente o oposto, né? Está na direção de Deus, está seguindo a palavra do Senhor, e mesmo assim, quando eles estavam no meio do caminho, irmãos, amigos, o meio do caminho ele é muito perigoso, porque no meio do caminho você pode desistir e voltar, porque o meio do caminho às vezes é muito difícil, podem vir tempestades e problemas, mesmo você estando debaixo da palavra, da direção de Deus. E por que o Senhor está falando isso, pastor? Então quer dizer que se eu vivo em desobediência, eu posso gerar uma tempestade, mas se eu obedecer a palavra, pode vir uma tempestade na minha vida? Exatamente isso, porque uma tempestade gerada por você, ela Deus permite para trazer correção e disciplina, e a correção e disciplina dói muito, é uma paulada, é uma pancada. Mas quando Deus permite uma tempestade, olha só, você está na direção de Deus, buscando ao Senhor Jesus, na orientação da palavra, o propósito, o discernimento dessa tempestade que é interessante. Eles estavam vivendo na palavra, e agora no meio do caminho vem a tempestade. Mas pastor, como que pode vir a tempestade se eu estou na vontade de Deus, orando, jejuando, me santificando? Ela veio porque essa tempestade tem um propósito de fazer com que você cresça na fé. É uma prova da sua fé. Deus, ele, para que você possa exercitar a fé, ele permite as lutas, os embates, os problemas, as aflições, com um propósito. Qual é o propósito, pastor? Fortalecer a sua fé. Não é para afundar o barco, não é para te destruir, é simplesmente para fortalecer a sua fé. E eu quero fazer um paralelo com você aqui com esta outra tempestade. Nessa tempestade aí de Mateus, e tem também em Lucas e outros lugares, você vai perceber que a diferença é que nesse momento, desse vento forte, dessa tempestade, do texto que nós lemos, Jesus estava dentro do barco. Nessa outra tempestade, Jesus está fora do barco. Apenas para nós fazermos aqui uma analogia entre as duas tempestades, né, que nós podemos passar. Jesus então, ele está fora do barco e os discípulos estão sozinhos. Essa é a segunda tempestade, porque a primeira tempestade eles passaram com Jesus dentro do barco. Jesus estava no barco, e eu já vou falar dela agora em último lugar, para a gente poder orar pela família, pela sua casa. Eles estão na direção certa, eles estão na obediência, mas mesmo assim a tempestade veio, porém Jesus não estava com eles. A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando, e olha que interessante, quando você lê o texto, você vai ver que Jesus olhou lá para o mar, e ele conseguiu enxergar que havia uma tempestade, que os discípulos estavam em dificuldade. E a Bíblia diz que Jesus, ele desce do monte e vai em direção. Jesus não tinha barco, não tinha nada. Eu imagino a cabeça dos discípulos no meio daquela tempestade sem Jesus, e eles pensando: não tem como Jesus chegar aqui, porque nós deixamos Jesus lá sem barco, não tem como ele chegar até a gente, somos só nós.
Às vezes a gente pensa assim também: nós não estamos vendo o mover de Deus e estamos vivendo um problema. E você pensa assim: e agora? Jesus não vai chegar aqui, não vai dar tempo, o barco vai afundar, não há possibilidade dele chegar, querido. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O Senhor, ele tem todo o poder, e ele vai fazer algo que você não imagina. A Bíblia diz que ele desce, então ele não precisa de meios naturais para fazer um milagre. Vou dizer de novo: Jesus não precisa de mecanismos naturais para fazer algo extraordinário e poderoso na sua vida, porque ele é Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele anda sobre o mar e ele vai correndo em direção dos seus discípulos. E quando eu olho esse texto, eu acho muito lindo, porque quando ele estava longe do barco, eles já viram Jesus e era de noite. Você já andou em algum barco? Você já foi no mar? Você sabe como que é, né? Sem luz elétrica, sem nada. Você olha o mar, você não vê nada, é um breu. E a pergunta que eu faço: como que eles conseguiram? Se não tinha lupa, não tinha farol, não tinha nada. Eles viram Jesus de longe. Eles estavam dentro do barco e eles olharam assim numa tempestade. Ou seja, quando você está no seu carro, chovendo, vento forte, a visibilidade abaixa. É forte. Mais do que o breu do mar, a visibilidade era baixa. Mas eles conseguiram, no breu, na escuridade, com a tempestade, eles conseguiram enxergar a Jesus lá de longe. E eles olharam e viram Jesus chegando. Só que eles não discerniram que era Jesus. Sabe o que eles pensaram que era? Um fantasma, uma alma perdida. Eles olharam e falaram: é um fantasma. Por quê? Porque se eles conseguiram vir a Jesus, é porque o Senhor Jesus estava resplandecente, ele estava cheio da glória, ele estava brilhando, porque ele tinha passado a madrugada orando. Então eles viram a glória do Senhor Jesus. Então é isso que eu quero profetizar na sua casa. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor Jesus. Quando você está na desobediência, você não vê a glória, você sofre no fundo do inferno, a tempestade vem. Mas quando você está na obediência, está na direção de Deus, jovem, você homem está orando, está buscando, a tempestade vem, ah meu Deus, segura no banco, na cadeira. Quando você está na obediência, Jesus ele manda a glória dele, a presença dele, e no meio dessa tempestade, da baixa visibilidade, Deus vai mostrar alguma coisa para você, ele vai se apresentar a você, porque se ele mandou, você obedeceu. Segura a palavra de Deus aí, ele cuida. Meu Deus, se ele mandou, você obedeceu, ele tem cuidado de vós. Ele não desamparou os discípulos dele, ele foi depressa. Só que eles não conseguiram discernir que era Jesus, porque o negócio estava difícil. Só que a palavra do Senhor diz que Pedro olhou e disse: só pode ser Jesus. Quem viria aqui nos salvar? Quem viria nos ajudar? Só pode ser Jesus. E ele olhou de longe e falou: se és tu, mestre, eu vou até ti. Eu vou andar nessa água aqui também. Eu vou sair desse barco, eu vou na sua direção. Olha só que forte isso aí. Pedro desce daquele barco, ninguém acompanha ele, só ele toma uma atitude positiva, uma atitude de fé. Uma atitude, ele entendeu, ele pensou assim: puxa vida, se é Jesus, se Jesus está andando nesse mar aqui, nesse mar, e não estava calmo. Imagina uma grande tempestade, um breu. E olha só, Pedrão fala assim: eu vou descer, eu quero me encontrar com Jesus, não no barco, fora do barco eu vou. Se ele está andando, eu vou andar também, eu vou para cima. Que coisa maravilhosa. E Jesus falou para ele: vem Pedro, pode vir rapaz. Jesus não pediu para Pedro andar sobre as águas. Foi Pedro que quis viver o extraordinário de Deus. Foi ele que falou: eu quero me aproximar de Jesus. Quando você decide se aproximar de Jesus e tirar, olha só o que Pedro fez. Sabe o que Pedro fez? Ele tirou da vida dele todos os apoios, toda a segurança que ele tinha. A única segurança que Pedro tinha naquele momento, sabe o que era? O barco. E naquela hora ele entendeu que Jesus era maior que o barco.
Jesus era maior que a tempestade, Jesus era maior que o vento. E ele falou: se é tu, manda eu ir aí que eu vou. Jesus gritou: vem, Pedrão, pode vir, rapaz. Você, com a baixa visibilidade, tempestade, a única segurança que você tem é o seu barco. Você ia sair do barco? Você ia ter coragem de fazer isso? Nenhum discípulo teve essa coragem, Pedro teve. Porque Pedro focou os olhos na glória de Jesus. Vou dizer de novo: Pedro focou os olhos em Jesus. Pedro focou os olhos naquele fogo consumidor, naquele poder, naquela glória que ele estava vendo. Ele disse assim: como pode eu estar chegando Jesus de longe? Eu estou vendo o brilho dele, a glória dele. Eu vou na direção dele. Ele desceu e a Bíblia diz que ele começou a andar, a marchar sobre as águas. Enquanto ele estava focado na glória de Jesus, ai, segura aí, meu filho. Enquanto você estiver focado na glória dele, glorificando a ele, olhando para a glória dele, não olhais nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhais para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Você vai andar e viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! É isso que Jesus quer. Mas a palavra diz que no meio do caminho, antes de você chegar até Jesus, ele olhou para o vento, e a Bíblia diz que ele começou então a afundar. E quando ele começou a afundar, porque ele parou de olhar para a glória, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a ter medo, porque o vento era forte. Não importa se o vento é forte, continua olhando para Jesus, continua clamando, crendo e marchando na direção do Senhor Jesus. Aleluia. E então ele começou a afundar, porque ele parou, ele desviou, falta de atenção, desviou os olhares. É o que está acontecendo hoje com muita gente. Nossa atenção, ela está sendo desviada para muitos lados, muitas coisas. São nos apresentados muitas propostas. Estamos olhando demais para a direita, para a esquerda, para as pessoas, e estamos esquecendo de olhar para a glória do Senhor Jesus. Estamos esquecendo de olhar para o fogo do altar do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que ele começou a afundar. Daqui a pouco ele gritou: mestre Jesus, me socorre. Jesus se apressou, pegou na mão dele e disse assim para ele: por que tiveste pouca fé? E puxou ele, agarrou nele, continuou andando sobre as águas, subiu no barco com ele. E olha que coisa tremenda. Quando o Senhor Jesus sobe com Pedro no barco, ele põe o pé e entra dentro do barco, a Bíblia diz que na hora cessou a tempestade. O que aconteceu? Na hora cessou a tempestade. Que coisa interessante. Aqui nós aprendemos que existem tempestades na nossa vida, que elas são ocasionadas não por falta de direção de Deus, mas existem tempestades que acontecem de forma natural. São circunstâncias da vida, são problemas que vêm de forma natural. E de forma natural, esses problemas vão embora da tua vida, pelo poder da presença do Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele subiu no barco, a tempestade cessou. Jesus não disse uma palavra sequer. Apenas quando ele chegou, tudo se acalmou. Ele está chegando na tua casa agora aí. Ele está chegando no teu casamento. Ele está chegando no seu coração. Ele está chegando. E quando ele botar os pés e entrar, tudo vai se acalmar. Ele não disse uma palavra. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? O senhor leu outro texto e está falando tudo isso? Porque eu quero agora explicar rapidinho o texto que nós lemos, para você discernir a diferença das tempestades. Existem tempestades então que são ocasionadas pela nossa desobediência. Existem tempestades naturais que acontecem na nossa vida, mesmo estando na direção de Deus. E existem tempestades que nós passamos para que o Senhor fortaleça a nossa fé, e nós aprendamos a lidar com guerra no mundo espiritual. Porque há coisas que acontecem naturalmente, sem influência maligna, mas existem tempestades. Por exemplo, briga no casamento, a pessoa começa a soltar uma palavra pesada, daqui a pouco vem um palavrão, daqui a pouco vem um tapa, daqui a pouco vem uma agressão,
Daqui a pouco um fala que vai matar um, outro. Não é normal. É uma influência maligna. É uma influência que a pessoa não percebe. É esse discernimento que eu quero dar para você. Talvez tem coisa aí na sua casa, o seu filho está nervoso, inquieto, não dorme à noite, você não dorme, é uma tempestade que está aí. Não é uma coisa natural, você não pode aceitar como uma tempestade natural, porque é uma tempestade que está gerando uma coisa chamada oposição. É uma tempestade que é uma barreira no mundo espiritual, porque se você atravessar por esse lugar, você no outro lugar lá, onde Cristo tem para você, tanto que no texto que nós lemos, Jesus, ele naquele dia, já sendo tarde, ou seja, à noite praticamente, ele profetizou e disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Ou seja, eles estavam na direção de Deus. Jesus estava dentro do barco, a tempestade veio, o problema veio, a guerra veio, a luta veio. Só que nós temos que discernir que essa tempestade aqui não é uma tempestade normal, é uma guerra de demônios que se levantam contra o seu ministério, que se levantam para você parar. Você que trabalha com crianças, parar de trabalhar com crianças. Você que louva a Deus, parar de tocar. Você que prega, parar de pregar. Você que fazia visita, parar de visitar, parar de orar. É um levante, porque se você continuar e atravessar lá do outro lado, haverá libertação, poder e milagres. Então existem tempestades que são malignas. E se você aprender a discernir as tempestades, por exemplo, por que o senhor está falando isso, pastor? Vou te ensinar, porque senão você vai orar errado. Jonas, ele podia orar a Deus e falar assim: todos os demônios, todos os principados e potestades que estão nessa tempestade, que usou esse peixe, que manipulou esse peixe, me colocou aqui dentro desse peixe, eu repreendo, sai. Ele podia fazer qualquer tipo de oração de libertação, que não teria resultado, porque o problema ali não era um problema espiritual, era um problema de desobediência. Ele tinha que se arrepender e se voltar para o caminho do Senhor. Então, não é tudo demônio, não é tudo oposição maligna. Você tem que ter o espírito de discernimento. Foi desobediência minha. Casei errado. Entrei num trabalho sem a direção de Deus. Entrei na faculdade errada. Estou nas amizades erradas. Você criou isso. Então você não tem que expulsar demônio. Você tem que fazer o quê? Se arrepender e se voltar para o Senhor. É fazer como o filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai. Então você discernindo as tempestades, você aprende a orar. Você aprende a tomar uma posição diante do Senhor. E há uma outra tempestade que você é servo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, está na direção do Senhor Jesus, e a tempestade veio, é algo natural. Então o que você tem que fazer? A sua fé está sendo provada, está sendo chacoalhada. Você não está vendo Jesus, mas você vai buscar Ele, você vai clamar Ele, e Ele vai vir com a glória dEle. E a hora que Ele entrar, a hora que Ele pisar nessa situação, não vai precisar falar nada, só a presença dEle. O que significa, pastor? Busque o Espírito Santo. Há tempestades que o Senhor permite para você se encher do Espírito Santo. Grita, clama, busca, ora em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas, ela é muito poderosa. Você vai orar, vai clamar, e a glória dele vai vir. Quando você dá glória aqui embaixo, glória, 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 aleluia, vem a glória dele lá de cima. A presença dele vem. Quando a glória chega no barco, aleluia, quando a glória chega no barco, cessa na hora a tempestade. Mas há situações que Jesus já está no barco, a presença dele é real e poderosa, e ele fala: vamos, filho. Ele te escolhe como uma guerreira, como um guerreiro, para lutar contra Satanás e seus demônios. Então a tua vida não vai ser fácil, porque ele está treinando você, trabalhando a sua fé, para você não desistir no meio da batalha, não voltar atrás. Existem lugares do mundo espiritual que são criadas barreiras invisíveis, você não vê, mas são como muralhas, que o inimigo não quer que você ultrapasse, que você fique com medo, porque o medo é contrário à fé, o medo é contrário à certeza. A Bíblia diz até que os medrosos não herdarão o reino dos céus, porque o reino de Deus ele é tomado à violência, à força.
O que isso significa? Que eu tenho que ser grosseiro, que eu tenho que brigar pela minha salvação? Não, que você tem que ter certeza, coragem, não medo de que Deus está com você. Eles estavam vendo Jesus dentro do barco. Jesus deu a palavra para eles, mas eles estavam com um problema de fé. Porque para vencer Satanás e seus demônios, você tem que ter plena e total convicção de que Cristo está com você, e que Ele lhe deu autoridade para pisar em serpentes, Ele deu autoridade para você pegar em escorpiões, Ele deu autoridade no nome dEle. O nome dEle tem poder? Tem todo o poder nos céus e na terra. Mas, pastor, se o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, por que eu já tentei expulsar demônio no nome de Jesus e ele não saiu? Tem muita gente que tenta expulsar um demônio, expulsar uma situação, um peso, uma perturbação, uma opressão. Você já percebeu? A pessoa ora e ora em nome de Jesus e não sai. Aí você vai para alguém, você está com dor de cabeça, está aflito, está angustiado, outra pessoa ora por você em nome de Jesus e o mal sai na hora. Por quê? Porque não é apenas o nome de Jesus que tem o poder, não é simplesmente você usar o nome dele. Você entendeu o que eu acabei de dizer agora? Usar o nome dele. Você tem que ser um enviado pelo nome dele. Ou seja, no mundo espiritual você tem que ter uma autorização legal dele, porque você está indo através do nome dele orar pelas pessoas, clamar. Você tem uma autorização no mundo legal, você foi ungido por ele. A unção, a unção no mundo espiritual, Deus te ungiu, te consagrou. Há uma sinceridade no seu coração, uma entrega. Então ele lhe dá autoridade, é uma autorização para quê? Para usar o nome dele. Não é todo mundo que tem essa autorização. Então não é o nome dele que tem poder, é a autorização para usar o nome dele. É forte isso. Deus está revelando para alguém aí. Então você tem que buscar o que? A autorização para usar o nome dele. Por isso que muitos oram em nome dele, não acontece absolutamente nada. Aí as pessoas falam, mas o nome de Jesus não está funcionando. Mas não vai funcionar se ele não te deu autorização. Pode gritar, pode pular, que não vai acontecer nada. Mas se você foi autorizado, selado e marcado pela presença do Espírito Santo, você tem ousadia, você tem coragem, e o nome do Senhor Jesus, ele traz o resultado de milagre. E é interessante, para a gente meio que encerrar aqui, na outra tempestade, Jesus não estava no barco, ele estava na direção certa. Nessa tempestade, Jesus está dentro do barco, eles estão na direção certa, mas a tempestade veio. Por quê? Porque era uma guerra no mundo espiritual. E também era um trabalhar do Senhor Jesus na fé deles. E quando você lê o contexto do texto, você aprende algo muito importante. Você vai ver que Jesus, ele conta aqui no capítulo 4 de Marcos 4 parábolas. E ele fala muito sobre semente. Semente é a palavra que está relacionado à fé. Então o Senhor Jesus estava ensinando, ele ensinou o dia inteiro. Naquele mesmo dia, ele passou o dia todo ensinando sobre fé. E ele falava assim, olha, eu falo em parábolas, mas para vocês que são meus discípulos, eu explico as parábolas, eu revelo o que vocês não entendem. Olha que coisa forte. Para o povão ele contava as parábolas, e quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fazer o quê? É o que Jesus falou. Mas para vocês que andam comigo, que são meus discípulos, que têm intimidade comigo, eu esclareço as coisas. Ah, meu Deus, tem gente que quer andar de longe, só ir lá para ver o que acontece. Mas quem anda perto de Jesus, não apenas segue, mas é discípulo. O Senhor Jesus vai explicar, ele vai detalhar, ele vai trazer coisas novas, grandes e poderosas que poucos sabem. Ele explicava, ele pregava para todo mundo. Terminava aquele primeiro culto, ele chamava os discípulos e falava, vem cá, vocês não entenderam a pregação, né? Não, Jesus, nós não entendemos muito bem, não. Fica aqui que eu vou explicar para vocês. Aí ele pregava de novo para os discípulos, explicava com detalhes. Que coisa tremenda isso. E para nós encerrarmos aqui, para não ficar enfadonho, ele conta algumas parábolas. Depois, se você puder, hoje à noite, amanhã, ler o capítulo 4 de Marcos com muito carinho, você vai aprender algumas coisas. E ele fala aqui de uma parábola onde ele faz uma comparação
de uma semente com o reino de Deus. E o versículo 26 é assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Que coisa tremenda. Jesus de dia fala sobre o reino dos céus, dá a palavra da fé e fala assim: olha, as coisas de Deus geram descanso. Você lança a palavra da fé e descansa. Ele ensinou isso de manhã. Ele ensinou isso de manhã ou de tarde para os seus discípulos. À noite ele põe isso em prática. Meu Deus, talvez você nunca ouviu isso. É Deus falando com você. Olha, ele traz a teoria de dia e de noite ele faz os discípulos viverem a prática disso. Por quê? Quem que é o semeador? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. O Senhor Jesus aqui faz o papel do Espírito Santo, a própria palavra. A palavra é a semente. E aí ele diz: eu lancei a palavra no seu coração. E ele disse que o quê? E quem lançou essa semente fez o quê depois? Foi dormir, foi descansar. E Jesus, naquele barco, meu Deus, é forte isso. O que ele estava fazendo? Ele já tinha orientado os discípulos, ele já tinha dado a palavra profética, a palavra de fé. Então Jesus estava o quê? Tranquilo, vamos tocar, pode ir embora. Nós precisamos entender uma coisa, queridos: o nosso comandante é Jesus. Jesus estava na polpa do barco, onde o comandante do barco ficava, e ali ele colocou uma almofada e ele estava dormindo. Como ele pregou, ele viveu. Meu Deus, Jesus não vivia a teoria, Jesus vivia a prática. E ele estava ensinando os discípulos: olha, o que vocês vão pregar de manhã, à noite vocês vão ter que aprender a viver, porque a experiência é isso. E vocês têm que entender que eu estou no comando. Eu vou dar o controle para vocês, mas o comando é meu. O que Jesus fez? Remam aí, toquem aí. É como se você entrasse num carro, numa viagem, e do seu lado está Jesus. E aí na hora de sair, você pergunta: Jesus, toca para onde? E Jesus fala assim: ó, vamos sair de Piracicaba, na cidade aqui de Piracicaba, e vamos para São Paulo, por exemplo. Toca aí. O controle do carro está com quem? Com você. Do seu lado está o comandante, quem dá a ordem. Vamos para onde? Para São Paulo. Vamos chegar lá em São Paulo. Ele não fala como vai ser a viagem. O comandante, ele simplesmente pelo poder que ele tem, ele já lança a palavra da fé. Qual é a palavra da fé? Nós vamos chegar em São Paulo, vamos para São Paulo. Não tem dúvida nenhuma de que você vai chegar em São Paulo. Ele só não explica como vai ser a viagem. Ele não fala, você monta no carro para a gente entender melhor e vai. No meio do caminho passa um cachorro, estoura a roda e vai, e Jesus do teu lado dormindo. E você, o carro parece que vai capotar, aquela guerra, aquela dificuldade na estrada, para, arruma, vai, briga, e Jesus do lado dormindo. E você demora às vezes a noite inteira para conseguir chegar em São Paulo, e Jesus continua dormindo. E você com medo, aflito, cansado, abatido, desesperado, porque ele deu o controle para você. Mas o comando está com ele. E se ele deu a palavra profética, pode quebrar, pode furar pneu, pode acontecer o que for, vocês vão chegar lá. Porque essa é a fé. Que a fé? A fé não é porque está fácil vai dar certo. Não é porque os ventos estão soprando para o meu lado que vai dar certo. Não, a fé é o quê? Não importa o que esteja acontecendo, eu vou chegar do outro lado, porque Jesus disse, e se ele disse, tem que acontecer. Aleluia. Essa é a palavra que ele deu para nós. Então nós vamos descansar nessa palavra. Se ele falou que vai restaurar meu lar, minha família, meus negócios, ele vai restaurar. Eu vou chegar não sei como. Não é para saber como, é apenas para crer. Aleluia. Ele deu a palavra e fez eles participarem agora da prática desta palavra. E é interessante que nós precisamos entender que muitas das vezes Jesus faz isso. Ele dá para você o controle, mas é ele que comanda. Porque a partir do momento que você comanda, você está por conta. Deixa ele ser o comandante da sua vida. Aleluia. E para nós encerrarmos aqui, nós iremos entender que no meio dessa viagem, o barco era uma tempestade de vento muito forte, que as ondas eram gigantes.
vinha a onda gigante, batia a água, começou a entrar dentro do barco. Eu imagino como que Jesus podia estar dormindo. Jesus estava muito cansado e tranquilo, porque ele lançou a palavra, vamos para o outro lado. Se ele lançou a palavra, acabou. E aquela tempestade violenta, e os demônios falaram: nós vamos afundar esse barco, nós vamos destruir esse garoto, nós vamos fazer essa mulher se suicidar, nós vamos fazer esse jovem desanimar. A água vindo, batendo, oposição. Ele não vai ser um missionário não, ele não vai atravessar o outro lado para pregar não. Esse casamento não vai dar mais certo de jeito nenhum não. É oposição do diabo, oposição do diabo. Jesus está com você, você não entendeu que era para você se levantar e falar: Satanás, cala-te, aquieta-te. Deus quer te usar com autoridade. Mas eles gritaram por ajuda de Jesus. Jesus, o Senhor não se importa com a gente? Eita! É o que o diabo põe na cabeça das pessoas no meio da tempestade. E pior, que os ímpios vão ainda perguntar para você: ué, você não disse que é crente, perdeu emprego na pandemia? Você não disse que é crente, está doente? Você não disse que é marcado pelo sangue do Cordeiro e está com dificuldade? Você não disse que é isso, que é aquilo, que Jesus está com você, está no meio dessa tempestade, sua loja está com dificuldade ou fechou, teve que vender um carro, vender uma casa. Você não disse que Jesus está com você? Tá. E ele está, mas o inimigo vai te afrontar para te desanimar. E você tem que ter o discernimento que essa tempestade é maligna. Então você tem que usar o poder da fé e a autoridade do nome do Senhor Jesus, que você pegou a autorização para usar o nome dele. E você vai falar: Satanás, sai da minha frente em nome de Jesus, porque se ele diz que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Saia em nome de Jesus. Receba força, ânimo do Senhor no meio dessa tempestade. Seja renovado pela fé. Não adianta você conhecer de capa a capa a Bíblia, ser um grande teólogo, estudar escatologia, angelologia, pneumatologia, tanta coisa que a pessoa sabe na teoria, mas na prática, quando vem a tempestade, não sabe o que fazer, fica com medo, fica pensando assim: o Senhor não está se importando comigo. Se revolta, sabe com quem? É o diabo lutando com você. E ao invés, isso aqui eu vejo muito nas pessoas. Posso falar a verdade aqui? Eu vejo muito na vida das pessoas que se dizem cristãs, crentes. Ao invés da pessoa se revoltar com o diabo, ele fica revoltado com Deus, porque ele pensa assim: que Deus não está se importando com ele, Deus não está se importando com o meu filho, Deus não está se importando com a minha vida, eu estou sofrendo, Deus não está olhando para mim. Ele está nesse barco, ele está olhando sim para você, ele está provando a sua fé. E você tem que sair dessa e repreender esse mal em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para encerrarmos aqui, então eles perguntaram para o Senhor: não se preocupa com a gente? O Senhor não tem interesse? Jesus, a palavra do Senhor disse que ele acorda e ele olha para aquela tempestade, e agora ele não apenas se levanta e fica quieto, não, ele teve que usar de autoridade. O próprio Senhor Jesus precisou expulsar aquele mal. Assim como Deus também precisou expulsar Lúcifer lá do céu da glória, aqui também temos que usar de autoridade. E se você não tiver discernimento de que tipo de tempestade você está vivendo, você vai orar errado. Tem gente que está no meio da tempestade, está dizendo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Não é para você ficar pedindo perdão, é a hora de você batalhar e falar assim: Satanás, cala a boca, saia em nome do Senhor Jesus. Pensamento de suicídio, insônia, perturbação, briga, contenda, tem que sair em nome do Senhor Jesus. Jesus se levanta e ele manda: cala a boca, sai daqui, Satanás. E na hora a Bíblia diz que veio a paz, a bonança. E veio sobre os discípulos um grande temor. Aí eles fizeram uma pergunta assim: quem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Para você ver como a falta de fé cega as pessoas. Olha só, eles andavam com Jesus, ouviam Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. Quantas pessoas estão aí me vendo e não sabem quem Jesus é? E aí eles chegam do outro lado, e na entrada da cidade de Gadara, onde eles vão ali, antes de entrar na cidade, o cemitério ficava fora da cidade, havia um homem que morava lá, possesso de demônios, no capítulo 5, e aí no versículo de número 6, assim: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou.
Não foi o rapaz que correu e adorou Jesus. Os demônios que estavam possuindo a mente dele olharam e discerniram quem era Jesus. Correram e já se ajoelharam na presença do Senhor Jesus. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Os demônios tinham discernimento de quem era Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Então eles, olha só, eles há poucos minutos atrás estavam perguntando um para o outro: mas quem é esse? E Jesus não respondeu nada. Vem um homem nu, todo ferido, doido, possesso de demônios, sabia o que eles não sabiam. Os espíritos que estavam ali discerniram. O que nós precisamos é do espírito de discernimento. Por isso que eu estou falando desses tipos de tempestade, porque nós precisamos ter o espírito de discernimento. Aqueles demônios sabiam quem estava ali, se ajoelharam. Adoração quer dizer que eles se prostraram diante do Senhor Jesus. E disse aí no versículo 7: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem é Jesus para você? Ele quer libertar a tua casa, o teu casamento, a tua família essa noite. Eu não sei qual tipo de tempestade você está passando, mas não importa qual seja a tempestade, há esperança para você. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Buscar a presença do Senhor? Aleluia. Quem é Jesus para você? Quem é esse Deus tão poderoso? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, por essa pessoa que nos assistiu essa noite. Cada irmão, cada irmã, traz o espírito da renovação. Eu não sei qual tipo de tempestade essa pessoa está vivendo, mas de uma coisa eu sei: isso não importa para Deus. O que importa é você saber o que está acontecendo, para que a sua oração tenha eficácia, para que a sua oração tenha resultado. Você tem que ter o discernimento do que está acontecendo. Pai, eu te desobedeci, e por causa disso eu gerei essa tempestade na minha vida. Então eu me arrependo, me tira desse inferno, dessa dificuldade. Eu abandonei as coisas do Senhor por causa de um homem, de uma mulher. Então me tira disso. Eu errei, eu desobedeci. Me perdoa, Senhor. Eu vi o que não era para vir e virei um viciado. Eu usei o que não era para usar. Eu tive amizades que não era para ter e entrei nesse buraco, meu Pai. Tua palavra disse que eu não deveria. O Senhor me orientou e disse: bem-aventurado a pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas os meus conselheiros foram os meus colegas, os meus amigos. E eu entrei nessa tempestade, meu Pai. Então me tira dela agora em nome do Senhor Jesus. Assim como Jonas saiu daquela situação, você vai sair também. Creia, seja livre de todo vício, seja livre de toda perturbação e opressão em nome do Senhor Jesus. E se talvez você está passando apenas por uma prova do Senhor, apenas há um momento que você está passando mesmo na direção certa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e a tempestade de forma natural ela nos alcançou. A pandemia ela veio para o mundo inteiro, ela alcançou você aí na sua casa, no seu trabalho. Creia que Jesus está vindo com a glória dele. O que você tem que fazer para isso mudar? Começa a buscar o Espírito Santo, começa a glorificar e aclamar o nome do Senhor, porque lá do monte, do lugar mais alto, vai vir a glória dele. Tenha fé, tenha fé. Como a palavra diz, os que têm fé, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Receba força, receba fé, que o Senhor entre com poder nessa situação agora, e quando Ele entrar, tudo vai se acalmar. Pai, se houver algum demônio, algum espírito de oposição, espírito perturbador, opressivo, trazendo pensamento de suicídio, doença, enfermidade, praga, espírito de enfermidade, saia agora. Espírito de depressão, de síndrome do pânico, saia agora em nome do Senhor Jesus. Toda bagunça nesse casamento, bagunça financeira, desespero, nervoso, aflição, demônio que bota na cabeça dessa pessoa que tudo é o dinheiro, ela briga com tudo e todos com só dinheiro. Mamon entrou no coração dessa pessoa, há um bloqueio, meu Pai, nessa pessoa. Ela vive cheia de ganância, só ambição, não tem paz. Esse demônio saia, essa barreira que você não está entendendo, não está enxergando. O Senhor tem um projeto para o seu ministério, para a sua vida, e você está parado no meio da tempestade.
gritando e reclamando com Deus. Por que isso está acontecendo? O Senhor não se importa comigo. Não é para você ficar reclamando com Deus, é para você expulsar o diabo, é para você repreender esse mal na tua vida, em nome do Senhor Jesus. O diabo te parou, te bloqueou no meio do caminho. Era para você estar expulsando o mal, repreendendo o mal, e você fica triste com Deus, triste com as pessoas que estão perto de você, briga com tudo e todos, só não briga com o diabo. E é ele que está trazendo esse bloqueio na sua vida. Demônio do atraso, espírito do atraso, oposição espiritual, principado e potestade, saia desta casa, dessa família. Receba o livramento, a cura, a libertação, a restauração, a salvação de toda a sua casa. Essa pessoa que você tem orado, tem clamado, você vai conseguir chegar até ela através da oração, e os demônios vão sair dela como saíram daquele gadareno. E a Bíblia diz que aquele gadareno, ele foi liberto, e quando ele foi liberto, ele também quis seguir a Jesus. Mas Jesus disse: não é hora de você me seguir, é hora de você voltar lá para suas casas, para sua família, e fala para eles, conta das maravilhas para eles. E aquele rapaz não ficou triste, ele obedeceu a direção de Deus, e todo mundo daquela região, ele foi um grande missionário ali. Todos ouviram das maravilhas que o Senhor Jesus fez na vida dele. Aleluia. Ei, o inimigo quer impedir, porque através de uma pessoa da tua casa, uma pessoa, milhares de pessoas serão alcançadas e abençoadas, e eles ouvirão não das tuas maravilhas, nem das minhas, não da minha sabedoria ou inteligência, eles ouvirão das maravilhas do Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, hoje para todo sempre. Seja abençoado, que a palavra dele seja talhada no mais profundo do seu coração, que você tenha um domingo extraordinário, final de domingo é abençoado, uma semana de paz, de bênção, de vitória, de bons negócios, de prosperidade. Oh Espírito Santo, vem com poder sobre a tua filha e o teu filho, cuidando, guardando das crianças, dos lares, das famílias. Livra do assaltante, da bala perdida, livra do sequestrador. Livra, Pai querido, do AVC, da trombose, do câncer, das enfermidades. Nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, da tua casa, da tua família e de tudo que é teu. Até os teus animais de estimação sejam protegidos, sejam abençoados, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela nação brasileira, norte, sul, leste e oeste. Que a nossa nação, papai, seja restaurada, a nossa terra seja curada. Espírito do coronavírus, da miséria, da praga, dessa praga do inferno que veio para desgraçar as nações, nós repreendemos da nossa nação em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, traz saúde, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Cuida, meu Pai, do nosso presidente, dos nossos governantes. Cuida das viúvas, dos órfãos, dos acamados, encarcerados, angustiados. Abençoa, guarda, age, Senhor, pois agindo Deus, quem impedirá? Nós oramos e pedimos toda sorte de graça e bênção para o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem digam amém, diga assim seja. Amém. Queridos, glória a Deus. Acabei me alongando um pouquinho nessa mensagem, mas ela é muito importante para você. Espero que você possa ruminar essa palavra dentro de você e você possa ter um discernimento daquilo que realmente está acontecendo aí com você, na sua casa. Espero poder ter te ajudado. Nós temos orado para que o Espírito Santo de Deus realmente nos use de maneira com que venha trazer discernimento, venha trazer graça, poder na vida de cada irmão. Amamos vocês, não vemos a hora de poder ter um culto presencial. Eu creio que o Senhor nos dará essa oportunidade de voltarmos em breve, não sei quando, mas estamos orando para isso. Agradeço a todos os irmãos, todos que têm trabalhado para nós fazermos essas gravações, transmitir isso para vocês, né? Que Deus abençoe. Quero agradecer o pessoal também que participou da live de oração, foi uma bênção, tem testemunhos. Teve pessoas até que manifestaram com espíritos malignos na live, e Deus se manifestou de maneira poderosa. Então nós queremos ver se nós conseguimos fazer mais vezes, mas nós vamos te avisar para você participar conosco das orações, tá bom? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Quero cantar um trecho de um cântico que fala assim, da glória do Senhor, né? E eu sempre gosto de adorar o Senhor, porque o louvor ele atrai a presença de Deus.
Eu quero fazer uma oração especial aqui, enquanto o menino do teclado vai ajeitando para mim aqui. Em sol maior, tá? Hoje é dia dos avós, é isso? Dia dos avós, todos os avós. A vovó é assim, né? A avó e o vô. A avó é uma mãe com açúcar, porque a avó, ela tem a experiência, né? Aquele carinho, aquela maturidade para cuidar dos netos. Então ela é uma mãe maravilhosa, só que é uma mãe melhorada, né? O vô também é um pai com açúcar, carinhoso, diferente. Então, que Deus abençoe todos os avós. Eu não tenho meus avós já faz muito tempo, não tive o privilégio de ter os meus avós, eu tive muito pouquinho eles. Gostaria muito de poder ter tido mais contato com eles, não tive isso. Pouquinho que lembro, era muito bom, era muito gostoso, muito maravilhoso. Então você que é avó, seja abençoado, seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Talvez você que é mais velhinho aí, né? O pessoal não está te abraçando por causa da pandemia, preocupado com a sua saúde, mas Deus cuida de você. Deus possa cuidar de todos os avós e possam logo estar aqui com a gente no culto também, levantando a mão e glorificando. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus renove as forças de todos das vovós e dos vovôs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para encerrar, vamos cantar e dizer a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Se você quiser, diga para Ele bem forte: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Até quarta-feira, em nome de Jesus.